Você já ouviu falar que Curitiba é uma cidade modelo, né? Mas será que realmente ela é boa para morar como falam? Hoje vou apresentar tudo o que você precisa saber sobre Curitiba, população, saúde, emprego, educação, salários, segurança e muito mais. A segurança, olha, e esse dado me surpreendeu. Eu sou o Fê, bora no Explora Brasil. Curitiba é uma cidade que encanta com seus parques impecáveis, sua arquitetura que lembra a Europa e aquele clima ameno que convida a um bom café. Fundada em 1693, a capital paranaense já foi palco de muita história. Dos ciclos da erva mate a um polo de tecnologia em ascensão. Curitiba sempre se reinventou. E tudo isso tem um impacto na população. Entre o censo de 2010 e o censo de 2022, Curitiba não ficou parada no tempo, a população cresceu. Foram mais de 21 mil novos moradores, um aumento de 1%, e a cidade continua crescendo. Porém, quando comparamos as cidades como Rio de Janeiro, que viu sua população diminuir, ou Florianópolis e João Pessoa, que viram o número de habitantes disparar, Curitiba mantém um ritmo de crescimento modesto, o que ajuda a equilibrar o crescimento e os serviços oferecidos na cidade. Mas será que a cidade ecológica, como chamam, a cidade modelo, é uma referência em saúde para outras cidades? É o que nós vamos descobrir agora. A maneira de saber se a prefeitura investe na saúde da população é através da saúde primária, que são representadas pelas UBSs, ou os famosos postinhos de saúde. Curitiba conta com 111 unidades básicas na data de hoje de saúde, espalhados pela cidade. E sabe o que isso significa? Bom, por lei, uma UBS sem o Programa de Saúde da Família deve atender no máximo 18 mil habitantes, por unidade básica de saúde. Com a população atual de Curitiba, a cidade precisa de no mínimo 101 UBSs. Hoje, ela teria a mais 10 UBSs do que o mínimo recomendado. Agora, se a UBS ela tem um Programa de Saúde da Família, deve ter o atendimento no máximo por 12 mil habitantes, e nesse cenário faltariam aproximadamente 40 UBS. Lembrando que cada cidade ela é uma mistura entre os dois modelos de atendimento, então a cidade ela vai variar entre ter 10 a mais e 40 a menos. Infelizmente, não tenho como fazer essa avaliação de saber se as UBS têm ou não o programa de saúde da família. Mas o que podemos dizer que os números de Curitiba são melhores de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, como nós já mostramos aqui no canal, que nós temos uma playlist por várias cidades. Lembrando que quantidade não significa qualidade. Perto de outras cidades, Curitiba é bem superior, porém mostra que está batendo no limite de UBS necessárias. Mas a saúde combina com o emprego, né? E será que Curitiba ela oferece oportunidades boas de emprego? Vamos saber agora. Então vocês precisam se preparar sobre o emprego e preparem-se para uma excelente notícia. Se você está em busca de oportunidades, Curitiba é o seu lugar. Esqueça aquela história de crise. Curitiba tem uma taxa de ocupação que é simplesmente impressionante, quase 67%. Isso significa que mais de 2/3 da população em idade ativa estão trabalhando. Um número muito acima da média nacional, que é de 56,6%. E essa taxa não para de crescer. De 2014 para cá, o mercado de trabalho em Curitiba passou por uma verdadeira transformação. A taxa de empregabilidade é bem superior do que a cidade de São Paulo, capital comercial do Brasil. Mas nada adianta ter uma boa empregabilidade sem ter salários bons. Mas a pergunta que não quer calar: será que o salário em Curitiba acompanha esse crescimento no mercado de trabalho? Será que vale a pena financeiramente investir nessa cidade? Vamos descobrir agora. Se você pensa no salário médio em Curitiba, comparado à média do Brasil, vale a pena pensar em morar em Curitiba sim. O salário médio em Curitiba é de mais de 4.400. Isso representa quase R$ 900 acima da média salarial do Brasil. Curitiba não é apenas a líder em salários no estado do Paraná. Ela também se destaca no cenário nacional, ocupando uma posição de respeito no ranking das cidades com os melhores salários do país. Com um salário acima da média e um mercado de trabalho em expansão,
Curitiba oferece uma qualidade de vida que atrai cada vez mais pessoas. Mas o que eu sempre lembro, a média não significa que todo mundo ganha esse salário. Tem pessoas que vão ganhar muito abaixo, tem pessoas que vão ganhar muito acima. Então não se iluda com a média salarial. Agora, quando o assunto é infraestrutura, Curitiba sim, ela dá um show. Quase 98% dos domicílios têm acesso à água encanada e a esgoto coletado. Em termos de coleta de lixo, o índice é praticamente 100%. Porém, como você pode ver, apesar de bons números comparados a muitas cidades brasileiras, Curitiba ainda tem espaço para melhorias. A cidade é aquele tipo de eficiência que faz você pensar: ok, essa cidade é organizada, mas será que a estrutura impecável se reflete em outros setores como segurança e educação? Nós vamos descobrir agora. Se você se preocupa com a educação dos seus filhos ou pensa em estudar, Curitiba é um ponto positivo. Em 2023, a rede pública da cidade superou a média nacional em todas as etapas do ensino público. A cada 2 anos, nós temos o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que mede de 0 a 10 a qualidade de ensino no Brasil. No ensino fundamental inicial, a nota foi de 6,3, enquanto a média do Brasil é 5,7. Isso significa mais de 0,5%. Isso é um excelente número. Já no ensino fundamental final, a cidade atingiu 5,4 contra 4,7 da média nacional. E no ensino médio, mesmo com uma leve queda, Curitiba ainda alcançou 4,9, acima da média nacional de 4,1. Quase um ponto a mais. Curitiba, como você percebeu, ela chega a ficar quase um ponto na frente da média nacional. Acredite, isso é muito significativo, principalmente levando em consideração a educação pública no Brasil. Mas e as oportunidades de estudo superior? Bom, a cidade ela é referência em instituições de ensino, como a Universidade Federal do Paraná e diversas faculdades privadas renomadas. Dá para dizer que se você busca qualidade de ensino, Curitiba é uma escolha certeira. Mas uma das coisas que mais me surpreendeu em Curitiba foi os dados de violência que vamos analisar juntos agora. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês. A situação em Curitiba ela é bem complexa quando nós falamos em segurança. A taxa de homicídios em Curitiba, sim, ela é mais alta do que a média mundial, que é de 6 homicídios por 100 mil habitantes. E em 2022, que é a atual taxa de homicídios que nós temos, a taxa projetada para Curitiba foi de 21 homicídios por 100 mil habitantes. Eu utilizo a taxa projetada, que ela é fornecida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, porque muitas vezes os estados eles colocam algumas taxas de homicídios, mas tem homicídios que não são contabilizados. E através de cálculos matemáticos, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública ele consegue ter essas informações. Então, eu utilizo para todas as cidades porque é uma forma mais justa. Assim, se eu utilizo para uma cidade, eu também vou utilizar para outra, beleza? E aí, para você ter uma ideia, esses números eles significam que a taxa de homicídios em Curitiba está praticamente empatada com a taxa da cidade do Rio de Janeiro. Esse dado ele me deixou bem surpreso. E aí eu fiquei me perguntando, como uma cidade que é modelo em várias áreas pode ter números de homicídios tão altos? Você deve estar pensando que sensação de segurança é uma coisa diferente, ela é subjetiva, e eu concordo. Porém, uma cidade com altas taxas de homicídio dificilmente terá uma sensação de segurança boa. Então parece que Curitiba ela enfrenta sim problemas com segurança. Claro que isso vai depender dos bairros. Os números mostram a média da cidade, que são bem superiores a São Paulo e Florianópolis. Pontos importantes antes de você decidir alguma coisa. Curitiba é uma cidade que oferece um equilíbrio interessante entre qualidade de vida, infraestrutura e oportunidades. Mas será que ela é a cidade certa para você? Bom, a resposta ela depende do que você busca. Se você busca segurança, educação, se você busca qualidade de vida, se você quer uma taxa boa de emprego, isso tudo depende muito de perfil de cada pessoa, de cada família. E se você moraria em Curitiba, você conte para mim, comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção.
E se você quer continuar conhecer outras cidades do Brasil antes de tomar essa decisão, clica na playlist aqui do lado de análise de cidades que tem várias para você. Te vejo lá.